Mi nombre es Debrando Díaz. Hoy vamos a empezar el módulo número 6, que empieza con termistor. Vamos ver qué es un termistor y para qué sirve. El termistor es un componente que fue inventado por esta persona acá, Michael Faraday, en 1833. Los termistores están hechos de materiales semiconductores com polímetros e cerâmicos. Então, esse acá é vários tipos de termistor. Essa aqui é a parte que tem o polímetro e interno são pastilhas de cerâmica. Para que serve o termistor? Que é um termistor? É um semicondutor sensível à temperatura. Pode ser um NTC ou PTC. Então, acá temos vários tipos de termistor. Aqui eu tenho as pastilhas que estão ao interno e que é o responsável por me permitir controlar a temperatura. São capazes de exibir um grande câmbio de resistência proporcional a pequenos câmbios de temperatura. Transforma a temperatura em sinais elétricos que são utilizados tanto para indicar temperatura ou para informar a las centrales, nos motores modernos que têm sistema de injeção elétrica, qual é a temperatura do motor. São muito utilizados para controlar e cambiar a temperatura de dispositivos eletrônicos como alarmas, termômetros, relógio, circuitos elétricos de compensação térmica, dissipador de calor, ar-condicionado. Então, há várias aplicações de um termistor. Muito bem. Acá temos um exemplo, acá um sensor de temperatura. E acá em azul eu tenho o termistor. O termistor pode ser produzido, é um composto por vários materiais nobres, sintetizados a 1500 graus. Essa é a fabricação de um termistor. Os termistores se fabricam com óxido metálico em polvo. Então, por isso é o termo sintetizados, porque o material está em polvo e durante a produção recebe alta temperatura e pressão, por isso transforma em uma pastilha. Temos então o tipo NTC, que são fabricados por óxidos metálicos ferrosos como cromo, magnésio, cobalto, hierro e níquel. Então, são materiais da construção de um NTC. O tipo PTC geralmente se fabrica a partir de titânio de bário, estrôncio e plomo. Eu vou explicar o que é um PTC, o que é um ETC e NTC. Muito bem, o que é um NTC? NTC é o coeficiente de temperatura negativo. Acá é em inglês, ok? Pero a tradução é essa acá. O que significa coeficiente de temperatura negativa? Significa que quanto maior é a temperatura, menor é o valor da resistência elétrica. Acá, no gráfico, significa, se eu tenho uma temperatura, baixa temperatura, eu tenho um valor de resistência alto. À medida que aumenta a temperatura, diminui o valor da resistência. Esse é um NTC. Temperatura baixa, resistência alta. Temperatura alta, resistência baixa. Então, né? Muito bem. PTC. PTC é coeficiente de temperatura positivo.
Quanto maior é a temperatura, maior será a resistência elétrica. Então, esse aqui funciona ao revés. Temperatura baixa, resistência baixa. Pensa subir a temperatura, sube também o valor da resistência. Então, é proporcional. Aumenta a temperatura, aumenta o valor da resistência. A resistência, tanto o NTC como o PTC, é dado em ohmios, ok? Exemplo de um NTC. Por exemplo, a 0 graus, 94,20 ohmios. 25 graus, 27,2795 ohmios. Ok? Então, mira que acá eu tenho temperatura baixa, resistência alta. Temperatura mais alta, resistência diminuiu. Temperatura mais alta, 100 graus, 177 ohmios. Então, assim é. O tipo PTC, como eu mencionei, é proporcional. A 0 graus, 201 ohmios. A 50 graus, 239 ohmios. 150 graus, 313,2 ohmios. Aumentou a temperatura, aumentou também o valor da resistência. Generalmente, o tipo NTC se utiliza muito na parte de los motores, para monitoramento de temperatura de los motores. Tem, digamos assim, um rango de trabalho mais pequeno. E do tipo PTC é um rango mais grande, que se utiliza, generalmente se aplica hoje mais em la NERCAP, que utiliza temperaturas mais altas. Muy bien, assim terminamos este módulo e terminamos também a capacitação do sistema de refrigeração e seus componentes. Muchas gracias y hasta luego. MTE Thomson.